Bom dia, hoje são 31 de maio de 2020. Vamos novamente estudar a palavra de Deus. Hoje vamos estudar os Salmos, o livro de Salmos, número 3. Nós vamos ver o Salmo de número 3, que fala sobre a confiança em Deus na adversidade. Os salmos, eles são palavras dirigidas a Deus que foram feitas por homens que fizeram como se fosse uma poesia para nosso Deus. Então, uma peculiaridade do livro dos Salmos é que ele contém poesias escritas por homens, por humanos, para Deus, sendo inspiradas, elas servem como palavras de Deus para humanos. Apesar de encontrarmos ocorrências semelhantes em outras partes da Bíblia, como orações e cantos a Deus, o livro dos Salmos ele é inteiramente composto dessa forma. É um tipo de uma poesia que uma pessoa está se declarando para Deus. E nós também podemos usar essas poesias como nós também estamos nos dirigindo a Deus, né? Como palavras inspiradas por Deus para o próprio Deus, ou seja, a pessoa que escreveu foi inspirada por Deus para falar ao próprio Deus e não estatutos e ordenanças de Deus aos homens, nada disso. A função principal dos salmos não é ensinar doutrinas ou regras de moral, mas nos ajudar a nos expressar diante de Deus e nos incentivar, né, a uma reflexão acerca do caminho de Deus, a sua justiça, como uma manifestação piedosa e inspirada por Deus de sentimentos humanos e sua compreensão do mundo. Os salmos não sustentam por si só doutrinas bíblicas, mas elas ajudam a elucidar e a confirmar a aplicabilidade de diversos dogmas cristãos na vida do crente. Então, os salmos, acredita-se que mais da metade dos salmos, 73 salmos, foram escritos pelo rei Davi. Alguns desses salmos, entretanto, alguns questionamentos são levantados porque acerca da legitimidade do rei Davi, porque muitos deles foram escritos em terceira pessoa, ou seja, uma pessoa escrevendo esses salmos, eles falam do rei em terceira pessoa. Então, o rei Davi era o próprio rei. Então, se levanta questionamentos a respeito da quem foi realmente que escreveu estes salmos, né? Então, vamos ler, vamos estudar o Salmo 3, que diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, quando Davi escreveu esse Salmo 3, ele estava passando por um grande sofrimento, ele estava fugindo do seu próprio filho que queria matá-lo. Ainda assim, ele expressa muita fé no Senhor. Ao lermos este salmo, nós percebemos a paz e a confiança que não vinham das circunstâncias, mas sim da presença de Deus na vida do salmista, na vida do rei Davi. Então, quando as pessoas passam por momentos de dificuldades, né, talvez as coisas não estejam indo tão bem como a pessoa gostaria que estivesse, por isso gera ansiedade, insegurança. Aliás, ansiedade e insegurança é um mal que é um mal dos nossos tempos, né? E um mal agora mais presente no momento que estamos atravessando, no momento desta pandemia. Então isso gera ansiedade, insegurança nas pessoas.
Nunca se ouviu falar tanto de problemas emocionais como estresse, né? Síndrome do pânico, depressão, tudo isso decorrência por causa de circunstâncias que as pessoas atravessam e mais agora nesse período. Então pode gerar tudo isso, esses problemas emocionais podem aparecer devido ao momento em que as pessoas estão atravessando um período de grande tribulação. Então, para fazer como Davi, manter a fé, a serenidade e descansar no Senhor, nós precisamos tomar algumas atitudes. Primeiro, olhar para Deus e não para os problemas. Olhar para Deus e não para a pandemia. Quando se sentir preocupado, pense no tamanho de Deus e depois é que pense no problema. Compare o problema com Deus e veja a diferença. E essa adversidade que nós estamos atravessando diminuirá perante o tamanho e o tamanho de Deus, da intensidade de Deus. Então a gente coloca que o problema se torna pequeno diante da grandeza que é o nosso Deus. Procure ler na Bíblia textos que deem consolo e conforto ao coração, pois isso certamente acalma e aumenta a fé. O livro dos Salmos, ele é muito rico em ânimo, em animar a pessoa, incentivar a pessoa. Então vamos espalhar versos pelo quarto, onde você estiver, se você estiver desanimado, então coloca frases que estão aqui escritas no livro de Salmos, para justamente ficar num lugar visível, que quando você vier à sua mente a perturbação ou a intranquilidade ou a ansiedade, você olha para aquela frase, você lê em voz alta e a sua fé volta a te animar, volta a crescer dentro de você. Porque são ações como essa que alimentam a nossa fé. Quando nós nos sentirmos angustiados, vamos orar a Deus, falar com Ele sobre as nossas preocupações, sobre as nossas ansiedades, e o Espírito Santo certamente vem nos consolar, vem consolar o nosso coração. Então nunca se esqueça de que Deus é Deus nos momentos de alegria e também nos momentos de dificuldade, de perturbação. Portanto, descanse no Senhor. Não se sinta que você está sozinho. Você tem a presença do Espírito Santo para lhe consolar. Então, aqui como nós vimos no capítulo 3, no Salmo 3, a confiança de Davi que ele pôs no Senhor Deus na adversidade, porque ele estava vendo que ele estava cercado de adversários, ele estava fugindo do próprio filho que queria matá-lo, e ele estava vendo que por todos os lados, ele estava vendo seus inimigos, ele estava vendo inimigos ao redor dele, porque ele diz, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus salvação para ele. E no versículo 6 ele diz, não tenham medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então isso foi um relato de Davi colocando a confiança em Deus na adversidade que ele estava passando naquele momento. E se nós vamos ver também o Salmo 1, a gente começa com uma frase que diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós não devemos nos sentarmos na roda dos escarnecedores, não devemos ouvir assuntos que estão sendo propagados a respeito do que está acontecendo. Nós não devemos compartilhar os problemas diante do que está acontecendo. Não. Nós devemos devemos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Então, Deus está dizendo aqui, o salmista está falando aqui no Salmo 1, que esta pessoa, aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está em meditar na palavra do Senhor. Então, este sim será bem-aventurado, porque nós devemos entender que há muita diferença entre ler a palavra do Senhor por prazer e por obrigação. Quando você lê por obrigação, esta palavra do Senhor, ela não reflete, ela não tem resultado dentro de você. Mas quando você lê por prazer, aí não. O que você faz por prazer fica gravado no fundo da sua mente e volta à lembrança sempre com alegria, alimentando o desejo de repetir a experiência. Porque quando você lê essa palavra com prazer, com vontade, porque você está lendo a palavra de Deus, então esta palavra, no momento que você necessitar da palavra de fé, a palavra vem à sua mente e você repete o que está escrito nessa palavra e a palavra se concretiza, se realiza. Porque é possível, muitas pessoas, é possível não ter vontade de ler a palavra de Deus. Porque às vezes quando a vida fica difícil, as pessoas se afastam, ao invés de procurarem se aproximarem de Deus através da palavra, né? A gente segue em frente por fé, porque acredita que isto é importante, que a própria Bíblia trará ânimo para superar esse período que nós estamos atravessando. Então, né, nós devemos buscar ler a palavra, meditar na palavra. E assim nós seremos bem-aventurados e seremos e será um refrigério para a nossa alma, e a nossa fé com certeza irá aumentar à medida que nós nos aprofundamos e lemos mais a respeito desse livro, dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe a cada um que esteja assistindo este vídeo.